O que isso significa integridade? A frase do personagem J.J. Hunsaker, um poderoso e inescrupuloso colunista de jornal vivido por Burt Lancaster em A Embriaguez do Sucesso, talvez seja a que melhor descreva o espírito desse filme dirigido por Alexander McKendrick em 1957 e que debatemos neste episódio do Quarentena Cult Clássicos. Mas não só ela. O filme, mais conhecido pela atuação em dupla de Lancaster e Tony Curtis no papel de um publicista que faz qualquer coisa para colocar seus clientes na coluna de Hunsaker, é um deleite também pela sagacidade dos diálogos e por ser um exemplar do melhor cinema noir americano. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Paulo Pousonoff Jr. E Olá, aí, minha olá. gente? Olá, que E aí? tal? Acho que a tua Tudo bem? internet também tá meio balhadinha aí, Sabag. Não sei se para você aí, Paulo, mas para mim deu uma Cortou, picotada. eu achei que tinha sido aqui. Quer É. gravar de novo isso? Vamos Não, tentar de acho que novo, vamos. então. Não, O, vamos o tentar leitor de sabe novo. como é a internet. É assim, acontece. É, só deu uma. Então, deu uma picotada? É, É. Então vamos embora. A gente está num episódio especial, não sei se dá para chamar de especial, mas a gente está fazendo episódios do Quarentena Cult falando sobre filmes clássicos. A gente já começou há alguns episódios atrás com o Spaceballs, foi o primeiro filme clássico que a gente debateu aqui. SOS tem um louco solto no espaço, né, no isso. título em português. E hoje a gente está fazendo nosso segundo Quarentena Cult Clássicos sobre A Embriaguez do Sucesso, um filme de 1957. Então, se a minha leitura e o texto de apresentação no começo perdeu alguma coisa, este é o filme de hoje do Quarentena Cult, né? O E nosso... quem, e quem indicou foi você mesmo, né, Fui Sabag? eu mesmo, eu sempre... Pô, é sempre uma responsabilidade muito grande fazer indicação. E eu tava. Você vê como é que a gente fica depois de um tempo que a gente tem com o passar dos episódios aqui, tido debates mais acirrados, especialmente quando são filmes de alta qualidade, porque sugerem leituras, sugerem interpretações diferentes, leituras diferentes, né? Assim, a qualidade do episódio tende a ser melhor, mas isso enche quem vai fazer a indicação de uma responsabilidade maior. O Paulo sabe disso, que a gente chega no dia de fazer a indicação e dá um receio da gente fazer uma indicação legal. Eu Não, o assisti esse receio é filme. de fazer uma indicação ruim, tipo. Não, eu tô muito curioso para saber o que vocês acharam desse filme. Esse filme eu assisti antes de existir o Quarentena Cult. Também não há tanto tempo assim, mas Você deve assistiu no fazer uns cinema 4 quando anos. estreou? Isso, eu tava lá, tava lá na fila. É, eu assisti esse filme pela primeira vez há uns 4 anos, mais ou menos, e eu gostei muito desse filme. Então, quando a gente discutiu a possibilidade de fazer um quarentena episódio só sobre clássicos, para mim esse foi o primeiro título que já me veio à mente. Falar sobre a embriaguez do sucesso. Mas por que Sabag? Então, porque é um filme que é um clássico, você encontra o que, assim, a gente já falou sobre isso antes, né? Como que você define o que é um clássico? É uma questão arbitrária, né? Para mim, o que é um clássico é uma noção que eu trago, talvez, do que estava lá nas prateleiras das videolocadoras dos anos 80, do que era a seção de clássicos, né? Então, você pegava grandes sucessos de Hollywood da década, normalmente de 40, 50, 60, né? Então, isso para mim gerou uma imagem de clássicos, assim. Depois veio, quando a TV a cabo apareceu, os canais Telecine, que eram conhecidos por serem os primeiros canais de cinema que a gente tinha na TV a cabo. Eu tinha também um canal só de clássicos e que repetia esse modelo. E quando a gente chegou aqui no Quarentena, o Evandro fez essa discussão, né? Tá, então, o que vai ser clássico pra gente? E ele fez a proposta do Spaceballs, que é um filme que pode ser considerado um clássico por N razões hoje, um clássico mais moderno. Para mim, o A Embriaguez do Sucesso é um típico título de um filme clássico, do cinema clássico. Com a diferença que ele não é um desses filmes que você vai encontrar, quando a gente discutiu para nós o que deveria ser o nosso clássico, a gente definiu que a gente não queria trazer
títulos óbvios, né? Ou seja, aqueles que você sempre vai encontrar na lista dos melhores filmes de todos os tempos, que são coisas que provavelmente a maioria de nós, e aqui eu contando os nossos espectadores também, já assistiram por aí antes. Então, E aí, só para completar, ele é tão não óbvio que tá difícil de encontrar ele para assistir. Então já fica a dica que eu vi que buscando no YouTube aqui mesmo, não no YouTube Premium, no YouTube tem uma versão completa ali, não sei se é oficial ou não, mas tem uma legal, versão completa ali legendada. Acho que é o jeito legal. mais fácil de assistir nesse momento. Eu tenho o filme em DVD, e é um filme que saiu já em algumas coleções, não é difícil de encontrar para quem gosta de colecionar DVD e Blu-ray, logicamente, não é difícil de encontrar esse filme. Não é um filme que você assiste na TV, eu não lembro de ver, quando era mais novo, ver o filme pipocando aí na TV, mas não é tão difícil ser encontrado quanto alguns outros. Então, a boa dica do Evandro aí de que o filme tá, alguma versão dele tá disponível Ô, aí no Sabag, YouTube, né? deixa eu só Oi. falar uma coisa que esse filme aí é tão, pra mim, era tão obscuro, assim, eu traduzi aquele livro Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer, e tem de tudo lá, e esse filme não tava lá, tenho certeza. Eu Pois tenho- é, Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. então, eu acho que foi por isso que quando veio a proposta da gente fazer clássicos, eu lembrei desse filme. Por quê? Para mim, ele é um clássico no sentido mais amplo do termo, do gênero, se a gente quiser chamar desse jeito, e ele é pouco conhecido. Né? Ele não é um filme que nem nós aqui, que gostamos de assistir muita coisa, conhecíamos, né? Já tínhamos ele na ponta da língua. Então, talvez alguns dos nossos espectadores já tenham assistido, talvez não tenham nem ouvido falar desse filme. Então, para mim, isso foi o que me motivou a dar de chofre essa indicação. Vamos falar sobre a Embriaguez de Sucesso, porque o meu desejo é apresentar esse filme para quem ainda não conhece. E talvez ele seja até mais conhecido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, então tomara que seja uma oportunidade das pessoas assistirem esse filme. Eu estou muito ansioso para ouvir o que vocês acharam do filme, o que vocês têm a dizer sobre ele, porque eu não acho que esse não é um filme difícil. A Embriaguez do Sucesso é um filme que conta uma história simples, que é a de um personagem que ele trabalha. Eu até usei no título, no texto de abertura aqui, usei para descrever a profissão dele, o termo publicista, que é uma coisa que a gente não ouve muito no Brasil, É né? assessor de imprensa, né? Exatamente. O melhor termo para tradução seria assessor de imprensa. Só que existe uma diferença na comunicação americana do que é o publicista, do que é um assessor de imprensa que trabalha mais com relações públicas, a bem dizer. Eu diria, e aí estou encarnando Opa. aqui o professor de comunicação agora, eu diria que para a figura do assessor de imprensa no Brasil, ela está mais vinculada ao que é um relações públicas nos Estados Unidos. O publicista, ele é exatamente o personagem desse filme. É alguém que é pago para conquistar espaços determinados para os seus clientes. Então, ele vai atrás da imprensa, ele vai atrás de colunas, mas ele também vai atrás de outros espaços, por exemplo. Hoje em dia ele iria atrás do influencer. Certamente ele iria atrás do influencer, ele iria já muito atrás de entrevista de televisão, espaços de influência de forma geral. Então, assim, ele não trabalha sob o mesmo código de ética de um jornalista. Né? O jornalista trabalha sob um código de imprensa, Eita. respeita esse mesmo É, código. Né? é, Que foi, é, Paulo? Sabag, teu microfone aí tá, teu áudio tá falhando. Repete. Eu vou anotar aqui para O, depois. eu, Você falou do código de ética, e daí que o jornalista, o assessor de imprensa, trabalha sob um código de ética e o publicista exatamente. não. O publicista não tem. O publicista não existe quase essa figura no Brasil. Aqui a gente tem ou um assessor de imprensa ou um lobista. Né? Nos Estados Unidos você tem essa figura do publicista, que é um sujeito que circula aí, tá no intermediário entre essas duas funções. Então, o publicista é esse sujeito que vai batalhar por espaço, ele vai atrás de espaços muito específicos. No caso desse filme, o personagem do Tony Curtis é esse publicista, que é um sujeito que vive na sombra do grande colunista do jornal. Né? O grande colunista do jornal, J.J. Hudsacker, é vivido pelo Burt Lancaster. Então o publicista é um sujeito que vive atrás ali do colunista para tentar emplacar material sobre seus clientes. Então ele atende clientes diversos, ele atende o dono de uma boate, ele atende um comediante,
ele atende um artista, alguma coisa assim, e ele tenta emplacar nessa coluna, uma coluna mais parecida com uma coluna coluna social, né, que a gente tinha aqui, hoje menos frequente nos jornais. Então ele tenta emplacar fatos positivos sobre esses seus clientes, né? E o filme No caso, o filme ele é baseado num livro, e esse livro conta a história existiu uma figura muito inspirada, né, isso. no personagem do Burt Lancaster ali, e que ele foi o criador do que a gente conhece hoje da coluna moderna de coluna social, do colunismo social. Boa. E a história pessoal também é muito parecida, só com o desfecho da história que é diferente, mas ele ficou conhecido por usar a coluna ali para interesses pessoais. É que é um personagem naquele LA Confidential também tem, né? Eu acho que é o Danny DeVito que faz, inclusive, lembra? Não lembro, eu não gostava Não desse lembro, filme. Paulo. Pois é. Assim, é um personagem razoavelmente tradicional desses filmes, assim, que tratam da imprensa nessa época, ligação com o artista também. Você tem uma tradição do cinema americano de falar de jornalistas antes dos anos 70, que é uma visão mais crítica da figura do jornalista, né? O jornalista herói, esse que a gente viu dos filmes mais modernos aí, tipo esse filme do Washington Post. Relatório. O relatório não é bem o jornalista, né? Não é? Mas por aí. Eu esqueci. Mas por aí. Que trata dessa coisa do jornalista herói, o jornalista que vai fazer alguma grande coisa, vai salvar o mundo, né? O cinema dos anos Ou seja, 50 e 60 esse negócio de xingar jornalista não é não é nada novo, não é nada novo. não é especial. E a nossa categoria fez por merecer, porque de fato você pega como eram retratados, pelo menos aí nessas peças dos jornalistas, são figuras inescrupulosas, né? São pessoas que sabem que ocupam um espaço de prestígio, tem ali um prestígio que os jornais tinham naqueles anos também, que não é a mesma coisa de hoje em dia, né? Uma ascensão ali sobre as elites e tal daquela cidade. Então esse colunista é um sujeito muito sem escrúpulos e tal, que ele usa aquela coluna para fazer o jogo de poder dele. Então ele tem as pessoas que ele quer ver ascender, ele vai falar bem, as pessoas que ele quer que se deem mal, ele vai falar mal. E ele faz os jogos de poder dele. Então, o personagem do Tony Curtis, ali, do publicista, é alguém que vive na sombra desse colunista. E ao viver na sombra, ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir emplacar ali os seus clientes naquela coluna. Então o filme trata disso. O filme trata desses dois personagens, o colunista e o publicista, um vivendo na sombra do outro. Para emplacar suas notas, a história do filme conta que para emplacar suas notas, esse publicista precisa fazer um favor pessoal para o colunista, que é acabar com o namoro da irmã mais nova desse colunista. Essa menina namora um músico, ela é uma menina jovem, de 19 anos, embora a atriz evidentemente seja mais velha, né, do que 19 anos, mas ela interpreta ali uma mocinha que tem um caso de amor bem, né, um namorico ali com um músico de jazz, e o colunista, por alguma razão, não gosta desse músico. Esses jazzistas. Eu vou deixar vocês entrarem mais nisso depois, se vocês quiserem. Então o irmão mais velho não gosta do relacionamento, só que ele não quer parecer o malvado para a irmã. Então ele conta com a ajuda desse publicista para tentar acabar com esse relacionamento. O mote do filme é esse. Então é o cara tentando dar o jeito dele lá para conseguir fazer com que esse relacionamento acabe, e com isso ele quer fazer a escalada dele de sucesso, né? Então o título A Embriaguez do Sucesso tem a ver com isso, do quanto que esse cara é inescrupuloso, o que ele tem que fazer para conseguir fazer o favor lá do sujeito e assim se dar bem na vida, né? Eu gostei do título de Portugal, acho que é a Mentira Matadora. Mentira maldita, né? Alguma coisa assim. Falando sobre títulos, é estranho, né? Porque o Sweet Smell of Success, que é o original, é uma fala, né? Que ele tá lá no bar e fala isso. Eu não vi, eu vi com legenda em inglês. Como vocês viram como eles traduziram isso? Como se passa essa cena
em português. É uma cena mais pro fim do filme, né, em que ele tá comemorando o resultado. Só, assim, eu vou fazer uma defesa rápida, só para terminar de contar a história. Esse publicista, ele acaba plantando uma mentira numa outra coluna social. Isso vira uma nota publicada em outra coluna social que destrói a carreira do músico, né? E assim ele consegue acabar com o relacionamento da irmã mais nova, e o colunista mais importante lá, o Burt Lancaster, fica, por um momento pelo menos, satisfeito com aquilo. Quando o publicista, o Tony Curtis, consegue emplacar aquilo e a relação acaba, aí ele vai desfrutar, né, dessa embriaguez do sucesso, ou da doce fragrância do sucesso, né, Paulo? Seria a tradução literal ali do título, que ele vai ter uma rodada num bar com os amigos lá, dizendo, agora eu consegui, agora eu cheguei lá, agora eu vou escalar, finalmente vou chegar no lugar que eu queria, né? Então o filme é um filme que trata muito a respeito disso, da obsessão em fazer sucesso ali naquela sociedade, mas o barato do filme para mim, porque eu acho que o filme vale a pena, eu vou fazer uma defesa até superficial do filme, porque eu gostaria de ouvir mais o que vocês acharam. É um filme, assim, é um clássico do cinema noir, então ele é fotografado naquele preto e branco de alto contraste. É um filme que preza principalmente pelos diálogos, então é cheio de sacadas, assim, os quotes do filme, né? As falas do filme são muitas, memoráveis, né? Uma delas é essa aqui do texto de abertura, assim, o que significa, afinal de contas, a integridade, né? Ou seja, os personagens nem fazem ideia do que é integridade, mas tem outras sacadas e outras falas do filme interessantes, né? Tipo, você é um homem morto, arranje um funeral para você mesmo, ou a minha mão esquerda não conhece minha mão direita há 30 anos, assim, umas sacadas, assim, que são falas muito espertas desses personagens. Existe uma dinâmica na vida desses personagens, que é a que um vive na sombra do outro, mas mesmo o poderoso não vive também sem o menor. Então, eles subsistem um ao outro, né? O poderoso só é poderoso porque ele tem alguém fazendo serviço sujo para ele e levando ali as informações com as quais ele trabalha ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que é um filme saboroso, é um filme que fala sobre natureza humana, é um filme que é baseado numa história real, como o Evandro disse, real daquele jeito, assim, né? Inspirado num personagem da vida real, né? Não é que aquilo aconteceu de fato, mas inspirado em personagens da vida real, e que vira um cinema muito bem feito do fim dos anos 50, bastante bem dirigido, e especialmente as atuações de dois grandes atores da sua geração, que são o Burt Lancaster e o Tony Curtis. Então eu imagino assim, para quem gosta desse tipo de cinema clássico, esse clássico lá da prateleira da videolocadora, né, dos maiores Clássico títulos. com C maiúsculo e trabalhado, aquele Exatamente. C gótico. Assim. Bem esse. Vocês lembram daquela coleção de VHS da Warner, da capa cinza, né? Que eram assim. Hoje são os DVDs da Criterion, né? Que fazem ocupam esse espaço, né? Mas lá no tempo das videolocadoras, quem gostava vai lembrar. Assim, tinha uma coleção lá da Warner só com clássicos. Então, eu acho que a minha indicação é muito simples. É a indicação de um grande filme clássico que talvez seja pouco conhecido e que vale muito a pena você gastar 2 horas assistindo. Só uma coisinha, vocês aqui talvez saibam mais disso. É um noir tardio, né? 57 ali já não é mais a época de filme noir, né? Eu, por sinal, assisti sem me lembrar que ele era um filme noir, assim, porque as características do filme noir eu não encontrei. Agora, quando o Sabag estava falando, me veio. Talvez ele seja aquele filme tardio que subverte um pouco o gênero, porque o noir, esteticamente é noir, sim, né? Eu gosto muito do uso de câmera, o retrato da cidade, como ele conta ali o começo, né? Porque o legal é que ele conta com o começo uma história que hoje a gente não conhece mais e que, como um retrato histórico, é ótimo, né? Como circula a informação naquele tempo. Então, a prensa, aí a distribuição, aí chega no jornaleiro, aí quando você pega que você tem um noticiário, ele já descarta aquele noticiário, né? Exatamente essa mais ou menos a sequência, eu acho muito boa, mas é que os outros elementos não estavam lá, né? Então, assim, Evandro, você a acabou Dama de Fatal não narrar. estava lá, o Mistério não estava lá. Acho que tem várias coisas do noir que não estavam lá. Você acabou de narrar como é passar o feed da rede social
como era passar nesse tempo. Você percebeu isso? Pode Você ser. olha todo o processo que tinha hoje em dia, você faz assim, é a mesma coisa. É. E eu não sei, posso entrar aqui, Paulo? Você quer? Não, fala aí, fala aí. Então tá, então vamos lá. Assim, o que que eu achei do filme? Acho que o contexto o Sabag já deu. Assim, é um filme que eu não conhecia. É, é um diretor que eu não conhecia. Eu fui ver no IMDb, nunca vi nada desse cara. Assim, todos os títulos que eu vi lá, eu falei, meu, eu não conheço. Por isso que eu estava curioso saber por que que o Sabag trouxe, mas por outro lado, eu acho que aqui o nosso objetivo, e eu acho que isso que é legal, é por isso que eu brigo quando a gente vem com um filme ruim aqui, é porque o objetivo é você mostrar para os outros algo que você enxerga de diferente e que não é normalmente visto, assim, sabe? Então, compartilhar essa vontade que os outros enxerguem algo que você não enxergou e que você acha que deveria ser debatido. Adianta a gente falar de Laranja Mecânica no YouTube? Deve ter quantos? 100 milhões? Seria só uma visão. Ok, a nossa visão aqui, eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue trazer umas visões diferentes, mas também é legal trazer novidade, né? Discutir. Eu estava vendo os últimos comentários dos leitores, assim, você vê que a maioria não viu os filmes que a gente vem indicando ultimamente. Acho que com exceção daqueles mais do Oscar ali, que foi os que tiveram mais repercussão, né? Obviamente. Então, assim, eu gosto disso, né? Então, eu entrei com muita boa vontade no filme. Assim, imagine você encontrar um Você clássico tava num dia com bom. 42 anos de idade. É massa, né? Tipo, é muito bom. E todo esse começo, ele, assim, lógico que os diálogos são afiadíssimos, mas afiadíssimos, assim, como é um retrato de uma época, né? Um texto tão bem trabalhadinho, como foi o do meu pai, que a gente elogiou, porque você não tem o que cortar, né? Imagine você na mesa de edição falando, não, preciso tirar 10 minutos desse filme, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu entrego o meu trabalho, me demitam, mas não vou fazer isso. E esse filme ele tem muito disso, né? Tudo muito amarrado, muito rápido. Ele cansa, né? Porque é muita informação. Ele tem um pouco eu vou puxar outro filme também que a gente cita aqui diretamente. Ele tem muito, mas muito. Quer dizer, o filme que eu vou trazer aqui é o Joia Bruta, bebe muito desse filme, que é você ter aquele dia tumultuado, cheio de gente em Nova York, sabe? E você tá sempre passando, ele tá sempre passando por algum lugar cheio de gente, ele tem que correr de uma coisa, tem que. Nada tá tranquilo, né? Assim, tá sempre agitado, alguém se batendo, dançando, ninguém consegue concluir o raciocínio, é sempre pela metade. Você perde muito ali do tempo, né? Se é dia, noite, madrugada, se é amanhã, porque tá tudo ativo o tempo todo. E né? é do começo ao fim, assim, né? Então, assim, isso eu achei divertidíssimo, mas divertidíssimo mesmo. Aí eu vou dar uma de Paulo aqui. O problema era eu, né? O problema era eu, porque eu falei, Eu cara, perguntei se você tava num bom dia, eu você tô sempre ignorou minha num bom dia. pergunta. Ou tô sempre num mau dia, depende do ponto de vista, depende para quem você pergunta. Do meu ponto de vista, eu tô sempre num bom dia. E foi isso. Só que teve algumas coisas que eu até vou pedir ajuda para vocês, é que como ele vai enriquecendo, ele vai trazendo um personagem interessante, aí ele traz outro personagem interessante, e aí ele vai numa crescente que chega até o momento lá do possível suicídio, e aí os filmes cansou. Ele cansou, ele não consegue mais trazer, e ele não fecha mais nenhuma história, e na minha opinião, ele resolve de um jeito que até eu. Assim, a resolução em si, o argumento final, eu acho legal, que é um argumento que não tem redenção para ninguém, né? Só tem redenção para aquele que teve a integridade inviolada, né? Que foi o namorado dela, da irmã, né? Não tem, porque ele Não, vai ele pro acaba hospital, preso. apanha. Então não tem, assim. O argumento eu gosto. Eu não gosto é como o filme leva até lá. E daí eu vou trazer um pouquinho disso que vocês podem me ajudar. Como os personagens são muito interessantes, você acha que em algum momento eles vão voltar para que aquilo que foi construído ele faça parte daquela finalização. Sei lá, vamos lá, a felicidade não se compra. Tudo aquilo que é plantado chega no momento e você tem uma catarse. O próprio. Qual que foi o outro clássico? O Spaceballs, né? As piadas elas vão se acumulando. Enfim, tem uma. Assim, num bom roteiro, eu acho que tem uma. Você traz as pessoas para depois você
você explicar um pouco por que você trouxe. Esse é um roteirista. O diretor ele não assinou o roteiro, mas ele escreveu o roteiro também. Mas o roteirista é o cara que fez o Trama Internacional do Hitchcock, se eu não me engano. Então, assim, é um cara que ele sabe amarrar bem as pontas e depois desenrolar esse novelo. Mas ali no final, então eu fiquei perguntando, mas, pô, e a assistente dele, né, que tem um momento muito tenso no filme e que não resolveu, assim, ele só colocou lá o próprio outro colunista, aí, a parte do que ele constrói, que eu também acho muito boa, porque ele vai lá e ele vasculha a coluna que vai ser publicada no dia seguinte e ele sabe o que vai ser publicado. E vai ser publicado um elogio a um artista da Broadway. Ah, assim, a coluna é meio que a Broadway, né? Ele fala sobre as coisas da Broadway. Então, e é legal porque ele não explica isso no filme, assim, você entende, mas quando ele está na mesa comendo, ele está fazendo o review do restaurante, né? Ele está fazendo ali uma crítica. Então, por isso que ele fica dando de dedo no garçom, ele fica todo preocupado com o que ele vai comer, com a água que ele vai tomar, porque esse colunista principal, ele é a voz, ele destrói e constrói negócios. É isso. Eu quero voltar depois, Paulo, para a gente falar de colunismo social, tá? É que eu só quero fechar o filme, mas que eu acho que vai ser interessante. E tem esse plot que ele enxerga. O que ele faz? Como ele sabe que um artista vai ser elogiado, ele vai nesse artista, antes da coluna ser publicada, e finge que está falando com o colunista de que, ó, põe aí que esse cara é bom, hein? Para tentar que o cara contrate ele, né? Então, por quê? Porque ele precisa de dinheiro. E se o cara, no outro dia, quando ele vê quando ele vir que a nota está lá elogiando ele, vai falar, cara, esse cara é sensacional, consegue emplacar e eu vou contratar. Tudo isso é amarrado para lá no final ele só falar, não, quando justamente quando ele fala, esse é o gosto doce do sucesso, esse personagem, o comediante, chega e ele dá uma esnobada. Ah, meu amigo, agora você ficou pequeno para mim. Muito rápido, entende? E é um ator bom, assim, ele explora um ator bom que tá ali, né? Tem o assessor do ator, do comediante, e daí ele não vai resolvendo, assim, sabe? E aí quando chega no final, que eu também tenho aquele problema com a amarração, que é, assim, o que dá a entender, ele não explica, mas o que dá a entender é que o final... assim, o filme ele é extremamente... Ele só tem personagens deploráveis e todos eles são machistas, algo que era da sua época, né? E todos eles tentando manipular essa mulher de 19 anos que só quer ter um namorado. E tem palavras muito grosseiras hoje ali, né? Que você está pensando com os quadris, né? Com o quadril, você está pensando com as suas curvas, é normal de mulheres nessa idade pensarem com as suas curvas, sabe? Então, tem vários isso. E no final parece que ela que consegue armar um plano, não fica claro, porque aí tem um problema também de texto, e eu não sei se foi na versão que eu vi, que ela consegue armar onde ela consegue fazer os dois confessarem o que fizeram, né? Então, assim, ela meio que sabe que eles que destruíram o namorado dela, e aí ela tem a certeza que vai ficar com o namorado. Mas aí precisa ter uma casadinha de ela saber armar tudo aquilo ali exatamente quando o irmão chegar. E aí, no final, quando ela fala... Ela reconhece que ela realmente tentou o suicídio, né? No finalzinho, quando ela está saindo, ele pergunta, ela fala que realmente tentou o suicídio. Você fala, mas se ela realmente tentou o suicídio, nada do resto faria sentido. Todo o resto, ela não queria desmascarar ninguém, ela só queria cometer o suicídio. E se ela queria desmascarar todo mundo, tudo tinha que dar muito certo para as coisas acontecerem, porque se o cara atrasasse 10 minutos, já era. Se o irmão dela atrasa 10 minutos para chegar, não tem mais. Todo aquele confronto acabou, né? Então tudo aquilo que ela armou não ia dar certo. Então, O Ricardo tá balançando a vejo, cabeça é que tá assim, bravo. eu não tô bravo. Eu só. É que eu não vi essa tentativa de engenhosidade da parte da personagem. Eu acho que ela tá desesperada porque o namorado dela foi preso e foi espancado, aparentemente, e ela tá desesperada. Ela tá a ponto de se matar mesmo, e de repente ela vê que ela conseguiu chegar no momento em que o desespero dela coloca ela numa situação diferente. Ela já perdeu tudo naquela hora. Ela perdeu não, a mas qual ideia de hora? vida romântica. A hora do fim, no momento, depois que ela tenta se matar e que seguram ela. Não, mas é ela que liga para ele lá. Ela premeditou.
Eu honestamente não enxerguei nenhuma Então, mas quem premeditação. que ligou para ele para lá, se não foi o irmão? Não, pode ter sido até ela, mas não acho que tenha sido premeditado nesse sentido. Eu vou falar tal coisa para pegar ele na mentira, entende? Mas Nesse por que sentido. ela chamou ele, então? Então é isso que eu tô falando. Não, eu fiquei realmente em dúvida de tradução. Falei, cara, será que é a tradução que tá. Porque não tá fazendo sentido. Alguém chamou ele lá. E só pode ter sido o irmão ou ela, certo? Se foi ela, ela só chamou porque ela queria armar. Porque senão não tinha por que ela chamar se não fosse para armar. Se ela quisesse matar, ela não precisava chamar ninguém, certo? E faz Não, sentido ela não, ter armado porque ela precisava da confissão. não, porque ela dando cabo da própria vida, ela acabaria com a vida do irmão. Existe uma história de um amor mal contado ali, meio pré- pré-incestuoso entre esses dois irmãos. Então, a adoração que o irmão mais velho tem por ela é uma adoração que ela fala assim: você fez tanto isso por mim, porque você queria me proteger, entre aspas, então é o seguinte, eu vou acabar com a minha vida, e ao fazer isso, eu vou acabar com o esquema de vocês dois. Tudo que vocês lutaram para conseguir, eu vou destruir, dando cabo da minha própria vida. Eu acho que essa é a entrega da personagem. Eu não vejo engenhosidade, não vejo plano, minha leitura, pelo menos. Então ela chamou o outro só para o outro ver ela se matar. Porque daquele jeito tudo ia acabar, entende? Porque o plano era o quê? O plano que era acabar com o namoro dos dois, aí o irmão mais velho ia sair num cruzeiro de 3 meses com a irmã mais nova, e o publicista ficaria escrevendo a coluna durante 3 meses. Essa que é a vitória do cara. O cara fez o que fez para ter o prêmio de ficar sendo colunista por 3 meses. E o irmão mais velho fez o que fez porque ele queria proteger a irmã mais nova para passar esse tempo com ela, seja lá o que signifique isso. Então eu acho que ela é inteligente o suficiente para compreender essas coisas e falar assim: tá, vocês acham que vocês se deram bem, mas eu vou acabar com o plano de vocês dois. Como? Dando cabo da minha própria vida. No fim, ela não tira a própria vida. Ela não tem coragem de se atirar da janela e tal. O cara segura ela. Só que ela percebe que ainda assim funcionou. Porque quando o irmão mais velho chega e se depara com a cena, ela vê na hora que a relação entre os dois já foi pro vinagre de novo. É mais um elemento teatral do filme, né? O filme é muito teatral, né? Mas É um então, recurso teatral, eu acho que é isso. Você o tá Sabag vendo? ele estava me convencendo até o finalzinho. Eu acho que sim, tá. Então ela realmente tinha a intenção de se matar, mas ela não, ela vê que ele já, a partir da insinuação que ela pode ter sido estuprada pelo amigo. Sim. Ali ela já tinha destruído, só que ela não está convencida. Ela só está convencida quando ela sabe que qual é o momento que mostra, assim, a imagem imagética não, a imagem mostra. O Tony Curtis, ele fala: Você tentou se matar? Dela não responde. Sim. Né? Só que ele tá falando a verdade. O irmão não Sim. acredita. E aí ela vê, ele tá falando a verdade. Aí ele fala: E você foi atrás de não sei o quê. Quando ela vê ele falando duas verdades, é aí que dela muda a expressão dela. Mas Então é verdade. isso que é o barato. Essa personagem ela muda nesse exato momento, porque ela era até então uma menina inocente, que só estava tentando ter um namorinho e que era dominada por todos os homens. De repente ela fala assim: qual que é o poder que ela tem ali? O poder que ela tem é exatamente esse. Ela não tinha coragem de levar a cabo a decisão que ela tinha tomado, que era de dar fim para a própria vida. No entanto, ela percebe que o que ela fez, o fato dela ter atraído lá os dois, né, um telefonando, o outro foi lá porque, enfim, vivia lá, ou qualquer coisa assim, fez com que ela entendesse a força que ela tinha, o poder que ela tinha diante daqueles dois. E ela não tem redenção, porque ela se vinga, entre aspas, dos dois, né, porque ela leva os dois à ruína, de um jeito ou de outro, e ela vai, o fim do filme é exatamente qual? Ela indo em direção ao futuro, assim, sem ir encontrar com o namorado, nada disso. Ela obteve algum tipo de vitória, que não é necessariamente uma vitória Mas redentora. daí é um final que é meio. Eu acho que é Hamlet, né? É meio a porra louca. Tipo assim, as coisas simplesmente aconteceram na bagunça e ela viu Mas é que os tudo dois se uma grande mataram. bagunça, né? A cidade é uma bagunça, a cidade é suja, é desorganizado e tal. Acho que é coerente com o filme. Tá? Não, pode ser. Vou ser sucinto. Não, Até porque vocês falaram pra caramba, né? E eu, assim, tava aqui acompanhando essa última parte aí, eu tava aqui pensando que acho que o filme é tão dependente, isso não é um defeito, mas desses diálogos, dessa guerra de palavras, assim, o tempo todo, né? Que é tudo muito cortante, assim,
que ali no final eu já tava meio cansadão, você tem razão. Mas aí eu fiquei assim, só pensando só dos diálogos, entendeu? Então não tava nem preocupado com essa coisa com essa tal suposta incoerência aí que você encontrou, Evandro. Mas assim, eu só queria falar, pô, 30 segundos do filme, eu mandei mensagem para um amigo meu dizendo assim que eu ia dar 10 para esse filme. Porque assim, o filme é lindo, o filme é lindo, assim, é um filme que pô, o Evandro tem uma TV grandona em casa, deve ser lindo ver esse filme nessa TV aí tua, Evandro. Vai ter um cinema em casa. Eu queria. Assisti no tablet. Ah, é sério? Você tá falando sério? Que foi? Ah, meu Deus. Ó, Deus da asa aqui não pode voar mesmo, né? O filme é lindo, é uma coisa impressionante, assim. Eu recorri à locadora sueca e tinha uma cópia muito boa, assim, sabe? O contraste maravilhoso. E aqueles 30 segundos, realmente, assim, 30 segundos de filme, 30 segundos não, vai colocar 1 minuto e meio de filme. Ele consegue passar é um ambiente claustrofóbico ali, né, de Nova York, gente que não acaba mais. Eu não sei, eu tô acostumado, eu acho muito estranho Curitiba. Curitiba é um lugar bastante vazio, né, mesmo num dia agitado, assim, aquilo vai dando uma agonia, assim. E eu acho que o filme é muito bom para retratar essa vida urbana ali, que é uma coisa, a gente fala muito hoje em dia, sabe? Essa coisa, moral, cair, não sei o quê. A gente vê que ali o negócio é muito subterrâneo, né? É uma coisa, consegue ser pior do que hoje, não dá para negar. Essa vida, essa busca por essa ambição que não tem nenhum respaldo, nem financeiro no final das contas. É pura perversão moral, assim, porque o cara não é rico, o cara dá pra ver que o cara vive ali uma vida meio dinheiro, um pouquinho pagamento a Ao, pagamento. ao contrário, né, Paulo? Ele trabalha no apartamento dele, a placa do escritório dele é uma placa num papelzinho grudado com durex, e ele tem o escritório dele na sala e o quarto dele é na porta de dentro ali, né? Então Mas eu, demonstra mas até uma eu, certa indigência ali desse personagem. não, mas eu É, acho que eu entendi diferente, tá, gente? Ele tinha uma vida muito boa, porque ele emplacava as notas. E aí o irmão, o colunista, quando ele resolve falar, ou você acaba com o relacionamento, ou você vai ser penalizado. E ele não consegue acabar. O começo é porque ele não conseguiu não, eu, não, acabar com o eu acho relacionamento, o problema e é o por isso que ele conceito vai de ter a tentar um vida plano B. boa. E o irmão tá, o colunista tá asfixiando ele há algum tempo, porque até quando ele aparece sem casaco. Por que ele aparece sem casaco? Porque ele não quer dar gorjeta. Isso não é normal, tanto que o cara nota, então já tá começando a ficar sem dinheiro mesmo. Então, assim, provavelmente ele entregou o apartamento e mostra que ele gostava do dinheiro, né? Então, e a relação deles, ele também fala, eles são amigos desde a infância. Então, provavelmente essa promiscuidade vem desde o começo. É o jeito que eles têm de como ele não ia se dar bem do nada, ele já se deu bem, só que ele estava numa queda. A minha Mas interpretação. o que eu quis dizer assim, não é o dinheiro, aquele dinheiro que dá segurança, que você quer construir alguma coisa. Você vê ali que é a vida rápida da cidade. Ganhou, gastou, e gastou em mulher, gastou em bebidas, entendeu? Essa coisa caída, assim mesmo, bem caída. Tem até um diálogo no início, Paulo, com a secretária, que a secretária fala assim, mas por que você quer tanto? Isso. Você se sustenta, né? Você ganha o suficiente para se sustentar. E ali o personagem mostra a ambição dele, né? Fala assim, não, mas eu não quero só isso. Eu não quero ser o cara que tem que acender cigarro dos outros. E aliás, isso depois vira uma tirada também ali, né? Eu não quero ser o cara que acende o cigarro dos outros. Eu quero ser o cara que está por cima de tudo. Então ele é ambicioso, ele não se É. contenta com aquele tanto ali que ele tem, né? Ele precisa dar o passo E, ali. bem, e a música do filme é maravilhosa também. É muito, muito, muito boa. E uma cena que eu queria destacar, que eu achei, vocês não falaram nada, até achei curioso, que é ali mais, acho que para metade do filme, quando ele tá ali querendo plantar essa notícia da maconha lá com outro colunista, ele chama uma vendedora de cigarro, que acha que vai ter um relacionamento com ele, e ele basicamente prostitui essa mulher em troca dessa notinha. Essa cena é muito forte. Essa cena e é muito forte ali também. A atriz é muito boa e os diálogos são muito bons e tem toda uma história por trás dessa personagem, que é uma simples vendedora de cigarro, que ela não é santa.
Ela já foi garota de programa, né? Ela Ela já reconhece foi. ali em algum momento. Então, Provavelmente ele sabe, né? Por isso que também ele fez isso, né? É uma meio que todo mundo tem seu preço, né? Em isso. algum momento você cede, assim, a tua moralidade tem um limite. Que esse é o grande. Desculpa, mas agora assim, é que a gente acabou não falando, porque, na verdade, esse é o grande discussão. Só tem uma pessoa que não se dobra, que não coloca a sua integridade em jogo, que é por isso, por sinal, que o cara fica totalmente revoltado, né? Porque ele sabe que ele conseguiu olhar para alguém e ele não conseguir torcer essa pessoa com a força dele, porque viu que a força dele é baseada no, em ações erradas, né? Mas que bom que você falou isso, que daí vai entrar no meu problema com o filme. Que é justamente isso. Mas isso é o meu problema com o cinema no ar. Eu adoro, acho lindo, acho bonito de ver, acho interessante, mas eu sempre saio desses filmes muito, muito destruído, assim, porque a ideia por trás de todo o cinema no ar, né, é que, assim, o ser humano não tem nenhuma redenção, todo mundo é FDP, ninguém presta, todas as relações são corrompidas, as ambições são todas horríveis. Isso se liga um pouco, desculpa, vou trazer de novo isso aqui, mas se liga um pouco do jeito diferente que a gente viu a caça lá. Então, assim, é um negócio que pessoalmente me faz muito mal. Entendeu? Apesar de eu gostar da experiência estética, a experiência emocional ali, a psicológica do negócio, é um negócio que cara, assim, eu não sei, não vou saber explicar hoje como eu não tô legal. Eu acho que esse filme tem um pouco de influência nisso, assim. Mas Mas enfim, não é o problema do filme. Não é o problema do filme. Paulo, deixa eu te ajudar. Você sabe que quem escreveu é um socialista conhecido, né? Quem escreveu esse filme. É o Trumbo? Não, não. Mas é da trupe. Ah, É, é, mas e é, essa visão de mundo, né? essa visão de que o capitalismo corrompe, o establishment vive em torno dessa sujeira e que só o trabalhador é que é o íntegro e ainda assim é marginalizado, né? Assim, eu acho que tem um fundo de verdade aí que eu não sei se a gente vai entrar nisso, muito, mas acho que a cidade corrompe, né? No caso, assim, não é à toa que ele mostra essa cidade extremamente movimentada, tanto de gente, não sei o quê. A cidade corrompe. Para você sobreviver na cidade, para você sobreviver mal, morando ali, morando no escritório, você tem que passar por cima, às vezes, de princípios, valores, não sei o quê. Acho que é um pouco. Essa é a tônica do cinema noir, pensando ali no Falcão Maltês mesmo, nesses mais noirzão, não, noirzões. Tem isso, assim, eu acho que é próprio desse gênero. Mas I love this dirty town. É uma é, fala do personagem, né? Ele se alimenta daquilo, né? sim. E E eu acho que é do cinema, desse cinema noir, né? esse cinema ele tá fazendo um contraponto ali ao que era aquela vida dos anos 50, né? Que é o contrário disso, né? Uma vida Idílica quase, né? Ali no, exatamente, mas nos 50 Estados Unidos e tal. nas cidadezinhas americanas pô, tem lá o livro do Bill Bryson, ele fala que é o melhor, não existe nenhum tempo melhor para um ser humano viver senão em Iowa em 1950. Então, você tem uma distribuição farta de riqueza pela sociedade, uma sociedade bastante justa de várias formas, tem tecnologia chegando na casa das pessoas. Então Espírito de vitória, né? Porque os caras venceram o pois mal, né? é. É, Então assim, o cinema como manifestação artística vai fazer um contraponto a isso, né? Ele não vai, senão isso é sim. propaganda, né? Não, Então ele vai. eu concordo, mas é uma coisa que, assim, me toca. E uma coisa que eu acho interessante desse filme é vida sexual das mulheres pré-pílula. Não sei por que eu assisti do filme e fiquei pensando isso. Né? Até da garçonete, até da menina lá de 19 anos. É toda uma moral tão diferente, né, do que a gente vê hoje em dia, assim. Não estou dizendo que uma coisa é É, melhor ou pior, entendeu? Estou dizendo que é diferente, o contraste é uma coisa interessante, assim, é chocante. eu até achava que a gente poderia ter entrado nisso, assim, essa relação mal explicada entre os irmãos, o irmão mais velho, a irmã mais nova, que tem um ar de incesto ali no sentido protetivo do irmão, assim, uma coisa meio de adoração, né, de uma figura que ele não. É mal resolvido aquilo, né?
Então, daria para ir por essa leitura também, porque a questão sexual ela é um subtexto do filme, né? Essa personagem da vendedora de cigarros, a própria irmã mais nova, que tem 19 anos, por que o irmão não quer deixar ela se relacionar com o cara? A profissão de músico não é exatamente uma profissão maldita, o filme não mostra desse jeito, pelo menos, né? Um sujeito promissor, que pode fazer sucesso, inclusive, não é sabe, um Não era Não, mas eu acho que rapper. nos anos valores corretos. 50, ou nos anos 50 ali, branco, jazz. Não nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com certeza. Falo por experiência própria da família, mas ali nos Estados Unidos, aliás, o Paulo citou a música, né? Quem faz a música do filme é o Chico Hamilton, que é um cara que é um É. jazzista conhecido, né, naqueles anos. Ali você tá no auge do bebop, do jazz. Então, assim, o jazz super celebrado. Na alta sociedade americana, né? É antes da vinda do fusion, assim. Então é um momento de auge da música. Naquele momento, assim, esses músicos que estavam despontando são pessoas que, nossa, são reconhecidas, e os compositores, os instrumentistas e tal. Então eles não têm essa coisa da figura maldita ali. E eu acho que o filme, até mesmo que você não traga o background histórico, o filme ele mostra esse personagem de um sujeito. O músico é um cara de uma retidão de caráter. Aliás, o Evandro lembrou bem. É o único que parece ter uma retidão de caráter, que não se dobra em momento algum. A vida ao redor dele desmorona e o cara não muda. Ele não se dobra aquilo. Assim. Então, existe essa leitura aí também da questão da vida sexual, da sociedade e tal, que, enfim, são possibilidades que o filme abre. E para encerrar da minha parte aqui, eu só queria trazer a questão do colonismo, assim, que talvez para nossos leitores mais novos, né, quem tem a menos de 30 anos, não vai ter vivido isso. Mas é que, assim, a figura do colunista social, ele era uma figura muito forte na sociedade, mas muito forte. Mesmo em Curitiba. Em qualquer cidade. Eu conheci, eu trabalhei com uma colunista social em Londrina, assim, e ela, uma pessoa com muita retidão, ela recusava, mas, assim, ela simplesmente, ela também era uma pessoa de muitas posses, ela não precisava disso, mas, assim, ofereciam de tudo para ela, para ter uma nota, né? Assim, ela não precisaria pagar mais nada pro resto da vida dela, só por ter aquele espaço no jornal e publicar as coisas que ela publicava ali. E a gente tinha vários colunistas em toda a cidade, você ainda tinha os colunistas nacionais, né? E imagine o poder dessas pessoas para abrir um restaurante. Você abre um restaurante e fala que lá encontrou, talvez a comida estava fria. Você acabou com o negócio do cara. Então, gente, era viagem, era muito mimo, assim, era ostensivamente, realmente essas pessoas tinham poder na sociedade, tinham um poder, e que, por quê? E isso também é um dos elementos do filme, quando ele fala, ele não me atacou, ele atacou 60 milhões de leitores, tipo assim, ele acha que ele é aquilo, né? Ele acha que representa, e não é porque ele tem o poder, porque ele está num local que tem poder, e que naquela época era só os jornais, e na TV você não tinha colunismo social muito relevante, você até tinha alguma parte ali, mas não no jeito do colunismo impresso, né? Que tinha um outro status, né? O colunismo social de TV ele era um pouquinho mais de oba-oba, você via que, né? Vou na festa tal e fica elogiando. O de jornal, não, ele tinha sua acidez, ele tinha era a questão... construção e destruição de reputação. Exato, justamente, as pessoas, assim, a gente trabalha 20 anos em redação e você via que todo dia você chegava na mesa dos colunistas entupido de presentes, assim, né? Não era algo que, por uma pessoa, a cada minuto você tendo reconhecido a sua força, é mais ou menos isso. E, obviamente, que quem não sabe trabalhar, e existem colunistas que trabalhavam muito bem, eticamente, eu não estou falando que todo o colunismo era assim, mas o colunismo social tinha uma força na sociedade que hoje você não encontra mais, não encontra, assim, não existe mais. Se a gente falou de influenciadores, não é, os influenciadores a gente nem sabe o que é um influenciador de verdade, porque eles não vão destruir ninguém, eles podem até dar uma chancela em algum produto que vai vender um pouquinho mais ou não. O fato é que o colunismo ele só tinha aquilo. Então, assim, realmente uma nota podia te destruir. Realmente uma nota podia você fazer um negócio incrível no dia seguinte. Ivan, isso enriquece o personagem também, porque assim, o colunista social dessa época, ele era
Deus, né? Ele um tinha Deus. poder de destruir vidas e criar aí histórias de sucesso. É por Então, isso que eu gosto, e isso é importante no filme, porque no filme mostra a preocupação do garçom de atender ele, que não existe, ele tá só ali para aquilo. E quando o garçom vai lá e interrompe ele para colocar uma água, é só isso que ele faz. Ele tá falando com o Tony Curtis, né? O colunista tá falando com o Tony Curtis, o garçom chega e coloca, repõe a água ou o vinho. Aí ele para, olha para o cara sai. Pronto, ele já sabe que ele vai ser penalizado na nota, porque interrompeu ele no momento que ele estava falando, entende? Então ele já sabe que ele vai falar mal do atendimento. Esse cara vai perder o emprego, talvez naquele restaurante perca o seu status. Realmente. E lembrando, está contando a história de quem basicamente inventou o colonismo social, né? Então imagine a força quando você é o primeiro num grande jornal, New York Times Evening, alguma coisa assim. Não lembro qual que era, mas era realmente muito influente. Tem uma... ressaltar as duas coisas já que você falou sobre esse personagem, que eu acho que é curioso. Uma é que tem uma cena em que ele está atendendo um senador, e aí você imagina, pela referência que você tem de hoje, né? Ele vai tratar esse senador como se ele fosse um amigo, ele vai demonstrar poder, né? O poder político tá ali, então, esse cara vem aqui jantar na mesma mesa que eu, e o que ele faz ao contrário, ele faz questão de mostrar que ele é o dono daquela relação de poder. Tipo, olha, eu tô recebendo você aqui, você come na minha mão. Então você não está aqui porque você é meu amigo, nem nada disso. Você está aqui para rezar a minha cartilha. Então você quer o espaço, você faça jogue o jogo de acordo com as regras que eu dito. Assim, né? Então ele demonstra ele todo esse poder. Eu achei fantástico também uma coisa, Vando, assistindo o filme de novo, você citou a cena em que o personagem do Tony Curtis, que é o que está tentando ascender, deixa o sobretudo em casa porque ele não quer ficar dando gorjeta nos clubes que ele vai visitar, né? Então ele quer evitar ter que gastar dinheiro deixando o casaco na chapelaria. O Hans Hecker, desculpe, que é o personagem do Burt Lancaster, nota isso uma hora, fala assim: você não veio de sobretudo porque você não quer deixar gorjeta, né? Só que ao mesmo tempo, ele, que é o ricão da história, nunca deixa gorjeta, nunca trata bem ninguém, tá sempre andando de limusine, tá sempre desfila pela cidade com a limusine atrás dele, assim. Então, eu acho que isso, quando eu falei da dinâmica dos dois personagens, para mim tem isso, de que eles se completam ali, de certa forma. Parece que é uma relação de extremo domínio de um sobre o outro, mas ela não é bem assim. Ela é retroalimentada, esse mundo se retroalimenta. E acho que é só voltando para a cena do senador, não sei se vocês interpretaram o mesmo que eu, porque ali também ficou meio dúbio, mas ele encerra o papo dando a entender que eu mando aqui, se eu insinuar que essa menina que está do teu lado uma acompanhante sua, você está destruído. E aí que ele se toca o cenário onde ele está sentado e encerra o assunto, né? E ele podia, era só ele falar, o senador acompanhado de uma jovem atraente, e que não sei o que lá, cujos talentos como cantor ainda vão se mostrar, usando disso, né? Que é óbvio que nas entrelinhas fala, pô... É um caso, o cara tá tendo um caso. O cara tá tendo um caso, né? Então, assim, é bem isso aí. E aí, assim, é por isso que eu falo assim que o problema foi que o filme ele estava indo para um lado bom demais e quando ele encerra, ele não consegue encerrar tudo isso. Que a gente também não citou aqui, que é a cena do confronto do colunista com o namorado no teatro, que aquilo ali é um primor, mas um primor, todos os cortes. Nossa. Todos os cortes. E aí, quando você fala do negócio, eu não quero ser a pessoa que acende o cigarro para o outro, daí quando ele fala, quem? O Tony Curtis aqui do lado? Esse cara, você vai ser um rato igual ele, do Tony Curtis? Levanta. que é fogo, sabe? Tipo, você vê que ele tá amarrando, tudo bem. Então, isso que me frustra. Porque daí, bem, nessa mesma cena, ele começa a dar uns cortes na secretária, né? E a secretária que vai liberar, vai avisar o dono do bar que está liberado para receber, né? Ou não, que não é mais para receber um músico, né? E aí você fala, e ela fica com aquelas expressões, tipo, nossa, não estou curtindo o que está acontecendo, não, né? As coisas não deveriam assim, e desaparece. Né? Não volta, você não sabe, mas o que é esse personagem? Então, assim, se vocês quiserem, podemos ir para a nota já? Vamos já. Então, eu vou dar uma nota, um 7,5 consistente, porque eu acho que foi isso, ele tinha um potencial que
na mão. Eu acho que ali no final faltou uns 10, 15 minutos para ir amarrandinho as coisas e entregando aquilo que ele foi plantando. E a gente sabe que ele poderia ter entregado, mas no fim das contas não entregou. E ele acaba muito rápido, né? Daí o cara já vai para o hospital, o outro vai apanhar da polícia e a menina fugiu. Um outro ponto que daí que eu acho positivo é toda a história do casaco dela, né? Assim, então assim, ela tem o casaco que o namorado não gosta porque foi o irmão que deu, o irmão que pega sempre o casaco e coloca nela. Isso é semiótica, né? E quando ela resolve largar tudo para trás, ela vai lá e pega um trench coat bem simplinho e deixa o casaco de pele para trás. Obviamente tem toda uma lógica aí que eu acho que é um grande filme. Um grande filme, ele tem que explorar tudo aquilo que não precisa ser dito e que vai entrando na tua mente e você vai construindo esse cenário, essas emoções, né? Então isso ajuda a construir as emoções. Mas eu ainda acho que a parte final ali, né? A resolução não. Eu gosto do argumento, mas eu acho que muita ponta solta. Eu gostaria de saber o que aconteceu com a garçonete, eu gostaria de saber um fechamento com as duas secretárias. As duas secretárias, eu acho que elas precisariam ter um quê, por que voltou, até porque no começo a secretária dele é muito importante e depois ela desaparece do filme, né? Eu acho que ela não volta mais. Então. Eu acho que ela precisaria voltar. Acho que ela cumpre um papel ali, o personagem. Vou dar minha nota. Vai lá. 8. Por favor. Então, 8. Tá 8. Tem que justificar? Justificar? Não, eu achei o filme lindo e tal. Foi só, é o tipo de filme que eu vou dar 8 porque pelo filme ter me derrubado. Tô brabo. Bom, eu vou dar um carteiraço hoje aqui para dar essa nota. Porque é a minha indicação. 2 dados. A nota. Essa não é muito, mas só para deixar vocês chocados. Sabe qual que é a nota, o metascore do filme no IMDb? 8. Que é aquela média de críticas que o filme recebe, né? O Metacritic faz isso, né? 8. 8, 10. Hã? 10. O Roger Ebert, que vocês devem conhecer, que é um dos maiores críticos da história do cinema americano. Herbert Richards? Isso, esse aí. Roger Ebert. Ele deu 4 estrelas. Comentava o Oscar na Globo. É isso, também. Deu 4 estrelas para esse filme. 4 de 10? 4 de 5. O Evandro é dureza. Não, eu só tô querendo mostrar na companhia de quem, né? Então vocês estão dizendo que o filme podia ser melhor, isso, que eu nota 7,5 sólido aqui, 8 ali. Eu vou dar um 9 pro filme, acho que é um excelente filme. Ele não é um filme nota 10, porque nota 10 é só a perfeição, e o filme nem é a pretensão dele ser um filme perfeito. Mas assim, é um grande filme, um filme clássico. É difícil, eu acho que a crítica do Evandro é razoável em relação ao que ele gostaria de ter visto do desfecho de alguns personagens, mas assim, é um tipo de cinema que é diferente você fazer a crítica desse cinema de fim dos anos 50 para o cinema feito hoje. Claro Pode que perguntar uma coisa, Sabag? Oi. Você saiu bem desse filme quando você assistiu? Sim, tranquilo. Bom, ok. Você que é muito sensível, Paulo. Não tinha nenhum problema com o filme. Você tem que ver como o jornalismo melhorou desde então, pô. Olha o ponto positivo. Mas Paulo, você assistiu Apontando Sete Abutres, no mínimo na faculdade, não assistiu? Nossa, faz muito tempo. É muito pior. Né, não, mas não tem nada a ver com jornalismo. Meu negócio é mais só usei o exemplo. Realmente as pessoas... sei lá. É uma alegoria, não é a vida, Paulo. Eu sei. Não é a vida. Ainda mais, Paulo, eu entendo assim, você tinha Caça. A Caça é um filme de quê? 2017? 12, 17 agora? 13. Tá, mas é um filme dessa década, vai? É uma coisa muito recente, tá falando da simbologia toda é recente. Um filme de 57, que é esse filme aqui. Um filme de antes da gente nascer, assim, uma outra geração, a geração dos nossos pais, né? Assim, os nossos pais eram novos quando esse filme saiu. Assim. Então, a leitura que você faz do filme, a exigência que você tem dessa peça tem que ser diferente da exigência que a gente faz de filmes mais recentes, eu acho. Beleza. Então tá. Então ficou com uma média de 8 e 17, que o coloca muito próximo de Nomadland, que ficou com 8,07.
O Som do Silêncio, com 8h33. Ó, não tô achando justo isso daqui não, hein? 8h33, vamos ver o que mais que tem próximo. O Spaceballs deu quanto? Eu acho que é injusta essa comparação. Se tiver que comparar os clássicos só com os Tem clássicos. que compararia esse basicamente com o Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra é 10, né? Se não me engano. Então. Sim, exatamente. Mas é isso. É Mas isso. é que o Felicidade não, então, esse é o problema. Quando a gente vai falar de clássicos, eu já me ponho mirando nisso. Como eu falei, o Felicidade Não Se Compra, ele amarra tudo e depois finaliza tudo que foi amarrado. Né? Tudo. É Todos os justo, personagens. é justo você dizer que o Felicidade Nos Compra é um filme mais bem resolvido com peça cinematográfica. Olha quem dirigiu o filme, né? O McKendrick não é um cara que fez coisas muito conhecidas, ele fez outros filmes, comédias, a maior parte daqueles filmes, estava vendo aqui enquanto a gente discutia. Não é o Hitchcock. Então, Não, entendo. Eu né, também não estou tem reclamando, suas me falhas. diverti com o filme. Me diverti com o filme, 7,5, vocês sabem que eu sou. Mas é um filme intenso, né? 1h30 intensa, prestar atenção em Tem que todos prestar atenção. os diálogos e tal. Tem que prestar atenção, só que eu ainda topava mais 15 minutos. Eu senti que faltou no finalzinho os 15 minutos ali. Vamos arranjar a versão Liga lá pro diretor, liga lá pro do diretor. McKendrick's Cut. Vamos fazer o Evandro's Cut de todos os clássicos, todos os filmes que a gente fala aqui, a gente faz um. Eu acho meio sacrilégio a gente vir aqui e falar dos filmes desses e falar, não, podia ser melhor e tal. Tudo bem, vamos lá, tamo aí. Então faz melhor, né? Vai lá então, faz. Dá nos anos 50. Nos anos 50. Mas, 7,5, gente, aqui, ó. É o mesmo valor que eu dei pra Spaceballs. Eu dei 7,5 pra Spaceballs porque eu mesmo trouxe. Tablet. Não dá pra levar a sério. Podia ter botado na TVzinha, Evandro. Eu vou dar nota pra esse negócio. Zero. Assistir o filme do tablet é zero. Cara, eu consigo abstrair isso. Pra mim, o filme é muito mais importante do que o tamanho da tela. Mad Max, talvez o melhor filme. O que importa não é o tamanho da vara, e sim a mágica que ela proporciona, não é mesmo? Você não gosta de ir ao cinema, né? Você não gosta. Não gosto. Mad Max eu vi no cinema, mas Mad Max eu assisti na tela de um relógio, num iWatch, e eu ainda vou falar que é o melhor filme dos últimos 30 anos. Tá. Nossa! Não, mas não dá. Filme no avião, por exemplo, não é um jeito possível. Mas é porque é desconfortável. O avião é desconfortável. E daí fica as mensagens parando, vindo, as pessoas. Aí é outra coisa. Eu tô falando que a partir do momento que o meu olho se adequa à imagem, aí eu não me importo. Não me importo mesmo, porque senão nunca teria visto filmes bons nos anos 80 e 90, porque eu assistia em VHS em 240p, quando dava sorte. A gente via os filmes VHS naquela TV de 14 polegadas Mas enfim. A gente via muito filme top, clássico, que a gente considerava com a versão da Globo, né? Que tirava cortava algumas cenas. Mudava o final, né? O Rock 1 muda o final, né? E a gente muda o final? Muda o final. Ele ganha. Na versão da Globo, ele ganha. Você tá brincando comigo. Vai dizer que você não sabia dessa. Cara, não, assim, eu assisti Rock lá quando eu era criança, daí eu peguei e vi ano passado de novo. Eu não lembrava disso. Você não lembrava que ele ganhava? Deve ter no YouTube. Não, é que assim, é tanto Rock que eu lembrava que alguma vez ele ganhava, mas no primeiro eu não sabia disso, que a versão da Globo ele ganha. Não, ele ganha, Lendas urbanas. Agora vamos ver. Vamos para as indicações, minha gente? Vamos. Para as indicações antes que a gente se alongue mais ainda. Eu queria dar um recado antes. Você que faz antes. Só queria dar um recado. Respondendo aqui aos nossos espectadores que deixaram comentários para nós no nosso canal do YouTube da Gazeta do Povo. Obrigado a todos pela participação. Gildate Bueno Linhares fez aqui no vídeo do Pai, Filho, Pátria, que é nosso último episódio, pergunta por que o podcast não está mais disponível nas plataformas? Apple Podcast, por exemplo. Novidade, está disponível agora o Quarentena Cult, volta às plataformas de streaming de áudio. E algumas, pelo menos, no Spotify, garanto, você procura lá, Quarentena Cult, você vai achar agora, tem um feed próprio, ou seja, a partir do episódio 49 para frente, você encontra. Os anteriores estão disponíveis no podcast, no feed do podcast Ideias, tá? Isso no Spotify, que é o que eu uso mais e posso responder. De qualquer forma,
Todo sábado no canal do YouTube da Gazeta do Povo você tem a exibição do Quarentena Cult e no conteúdo da Gazeta do Povo, né? Às quintas. Às quintas-feiras, publicado todas as quintas-feiras, você vai encontrar, então entre no gazetadopovo.com.br, que você vai encontrar o nosso episódio. A gente não para de fazer, né? E o Jones Rossi ele tem fãs que sentem a falta dele, que gostam, preferem quando o Jones está aqui entre nós. Mas o que a gente pode fazer? Ele volta quando ele quer, porque é o reizinho do podcast. Só quando ele vai indicar um filme. Isso. Então agora vamos às indicações, amigos. Quem quer começar? Deixa eu começar a minha rapidinho. Bem, vocês sabem que eu sou fã daquele Grand Tour, né? Que eu acho aqueles caras geniais. E acabou de estrear sábado Clarkson's Farm, a fazenda do Clarkson, que é só com o Jeremy Clarkson, que é um dos 3. É maravilhoso, eu tô vendo ainda, não terminei de ver. Mas assim, é tudo encenado, é tudo aquele falso reality, não sei o quê. Mas assim, o Jeremy Clarkson é um personagem muito bom. E, cara, o mais legal, eu tô para escrever isso pra Gazeta em algum momento, como a vida na Inglaterra é regulada pelo Estado. Todos, os menores... A TV né? Televisão. Hã? A maior emissora né? Pois é, mas assim, tudo. O cara vai construir na fazenda dele uma lojinha lá de produtos agrícolas e a cidade perto veta porque ele colocou teto de zinco em vez de pedra, slate. Assim, essas coisas, sabe? E ele tira sarro. Mas o Mochileiro das Galáxias é todo em cima disso. Eu já não sei essa... Então, tá bom. Na minha adolescência eu tava lendo Rambo. eu também estava assistindo Rambo 1, Rambo 2 e Rambo 3. Adorava. Tinha um jogo de Mega Drive, o Rambo 3 também, que era ótimo. Então essa é a minha indicação. Clarkson's Farm na Amazon Prime é muito bom, você vai se divertir pra caramba, cara, é muito legal. Boa. Eu posso fazer uma contraindicação aqui? Deixa eu procurar aqui o nome do cara. As minhas contraindicações normalmente são o que o algoritmo está querendo fazer a gente engolir. Eu vou lá e falo, vou fazer aqui uma experiência. Putz, não, esse, graças a Deus, eu sei que não vou cair. Mas acontece que eu gosto de stand-up. Se todo mundo aqui gosta de stand-up, acho que a gente precisa fazer um especial só de o stand-up que vale a pena nos dias de hoje. Se tem algum brasileiro, eu vou ficar surpreso se for, mas é a contraindicação. Não. É uma contraindicação. É o John Bonham. John Bonham é o stand-up dele. Não, é um stand-up especial de comédia, né? Como a Netflix chamado Inside. Meu Deus, gente do céu. Se lembra quando a gente fala da geração Shithouse? Que é o menino cheio de problemas que não consegue. Cara, ele olha só, eu pensei, ele deve ter 1h30. Até 1h eu falei, isso daqui só pode ser ironia. Só pode ser ironia, não é possível. Primeiro que não tem graça nenhuma, e ele vai em todos os clichês. Eu, homem branco, vou ensinar vocês como rir. Agora vou falar mal do capitalismo. Eu estou muito depressivo pela quarentena por causa desses republicanos que não sei o quê. Gente do céu, é um show. Eu falei, cara, é óbvio que isso daqui é uma ironia e no final ele vai mostrar o ridículo disso. E não, ele é só um shithouse mesmo. Ele é só um menino afetado que acha que ele tem muito a dizer falando o que todo mundo diz de forma acéfala. Então, mas assim, o stand-up tá numa decadência, né? Faz tempo. Não, mas é que a gente ainda tem. Pô, a gente já cansou de falar aqui do Dave Chappelle, do Bill Burr, mas é tudo gente velho, né? Mas, cara, é isso aí. A gente tá velho, eu tô velho, não quero mais saber da juventude. Eu tô velho, eu quero saber de coisa velha. A gente tá falando de um filme de 1957. Você tá triste com um filme de 1957. Você ainda se importa com 1957. No stand-up tem uma coisa muito, muito ligada, tanto que tem muito comediante judeu, acho que muito por causa disso, eles são muito bons. Tem muita coisa de você tirar sarro de você mesmo, de você se refletir e você se perceber uma porcaria. Mas isso é engraçado. Esses caras, esses novos, eles criticam os outros, não a si mesmo, entendeu? Acho que aí que é o... É uma falácia, né? Ele finge que tá se criticando para falar, eu represento o privilégio, por que eu estou... Cara, não, eu não tô brincando. Ele fala, eu sei que eu estou aqui no meio do meu privilégio reclamando de vocês e pensando em me matar. E é outra coisa, cara. Essa geração shithouse aí,
Também tem essa de agora qualquer coisinha quer se matar, porque o mundo é muito ruim, porque os genocidas, porque o capitalismo opressor. O Paulo Francis falando do Basquiat, lembra daquele pintor Basquiat? Se matou para fazer graça. Então, o Paulo Francis era um grande stand-upper. Agora, cara, ele chega ao ponto. Olha, ele vai. Cara, eu fico revoltado, cara. Eu fico revoltado. Ele faz todo um sketch só sobre o problema dos estagiários nas grandes empresas, que eles não têm o pagamento. Cara, isso é comédia. Isso é comédia, cara, sabe? Eu acho que, assim, errou, tá lá, tá entre os mais vistos da Netflix, todo mundo deve achar que é muito bom. E você contribuiu para isso. Eu contribuí revoltado. Agora, diz uma coisa, quais são os limites do humor? Me senti violentado, me senti ultrajado. Ai, me senti violentado. Me senti a garçonete do filme, sendo usada pelo algoritmo. Porém, já foi usado antes. Não nego. Tá, a minha indicação, vocês, olha, vocês vão falar, pô, de novo, não fui eu que indiquei isso antes, tá? Não fui eu que indiquei. Jack Horseman de novo. Não, eu indico o Jack Horseman. Vai ser tipo arremesso final, todo mundo vai vir um dia e vai indicar. Mas é que essa foi o seguinte, eu fui assistir graças à indicação do Evandro, fui assistir o caso Evandro. Não tô gostando até agora, não vou fazer ainda nenhuma contraindicação, mas achei bem confuso os primeiros capítulos, não achei legal, não tô gostando. E com todo respeito ao Ivan, que foi meu colega, professor colega e tal, mas não tô curtindo. Depois eu vou dar meu veredito, tá? Talvez eu mude de ideia, vou continuar assistindo ainda. Só que a indicação é para as pessoas assistirem ou não assistirem? Não, a indicação é para esperar o Samag assistir para ele dar o veredito. Não, assiste quem quiser, assiste, né? Por que eu tô repetindo uma indicação? Pelo seguinte, porque eu fiquei frustrado de assistir, devido à indicação do nosso Evandro Schenkel aqui, fiquei frustrado com o resultado do caso Evandro, e fui assistir uma outra coisa que ele gosta muito e que eu tinha parado no meio. Não, o Mandaloriano. Porque eu tinha parado com o Mandalorian na primeira temporada, um capítulo que eu achei muito aborrecido, que é com a Gina Carano, aquela ex-lutadora. Eu não gostei, eu voltei a assistir o Mandaloriano e só peguei grandes episódios depois disso. Então, minha indicação é... O final da primeira temporada do... Não cheguei lá ainda, então sem spoilers, por favor. Mas tem um episódio com o Bill Burr, inclusive. Exato. E na segunda temporada é mais legal que o Bill Burr ainda. Pô, então, olha, eu gostei demais, porque assim, parece que a minha indicação é pelo seguinte, parece que é o Star Wars, do jeito que você gostaria de consumir Star Wars, sabe? Só é o Star Wars universo, sabe? Uma boa história, e eu tô satisfeito. E é o Star Wars sem vergonha dos Ewoks. Eu adorava os Ewoks quando eu era pequeno. E aí ele tem lá o Grogu, né? Tem ali o Baby Yoda. Pô, legal, você tem que ter isso. Assim, Star Wars é isso, é brincadeira. É bem melhor, bem mais divertida a experiência do que assistir o último da série lá, que me matou de saco. Então, por isso que é uma indicação repetida, porque o seu Evandro já falou várias vezes aqui, mas é o que eu assisti no fim de semana, então a minha indicação possível é essa. O Mandalorian, da Disney Plus, tá lá. Vale a pena, e a segunda temporada vale a pena e fecha bem, e eu gostaria que não tivesse uma terceira temporada, porque eu acho que fechou bem. Então, não tá no nível das coisas que a gente discute aqui, não é isso, não vai confundir, mas é um entretenimento bem feito, com respeito. Assim, respeito o telespectador, sabe? Eu não vou contar uma história muito profunda, mas eu vou te respeitar, eu vou construir cenas bonitas, vou colocar... Ele tem uma estrutura daqueles programas antigos, né, do histórias, Amazing Stories e tal. Não que ele seja fantástico, ele não vai por aí, assim. Mas é bem resolvido, um capítulozinho bem resolvido, historinha bem contada, sabe? Uma coisa bacana, é isso. Se o Evandro fosse colunista social dos anos 50 lá, ia escrever, não quero uma terceira temporada disso. Aí os caras iam falar, não, então não vamos fazer. Se eu fosse, eu ia fazer uma coluna contra o John Boorman, aí esse stand-up aí que não faz a gente rir, que faz só a gente ficar com raiva de uma geração fraca. Então é isso, pessoal. Beleza, gente. Obrigado, então. Obrigado a quem ficou. Nos alongamos hoje um pouco, mas muito obrigado pela sua audiência. Desculpe os problemas técnicos. Acompanhe a gente, assine a Gazeta do Povo
E voltamos na semana que vem com indicação de quem? Não sei e eu estarei de férias. Ô, louco, então Então volte na semana que vem. vamos ver se a gente tem um substituto, então, pro lugar do Paulo aí. Isso. Exato. Obrigado, gente. Indiquem aí um substituto aí nos comentários. Isso. Jones. Não seja o Jones. Não pode ser o Jones. Daí a gente vê se a gente consegue convidar. Abraço. Obrigado, gente. Um Valeu. abraço.